Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos dar continuidade a essa série de reflexões nos domingos da Quaresma. Chegamos ao terceiro domingo, do tempo da Quaresma, e hoje o Evangelho fala, né, Nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola, né, a parábola da vinha que não dá fruto. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 9, né? Nosso Senhor começa falando sobre alguns acontecimentos que vieram, né, dos judeus, dos galileus, né, que Pilatos havia misturado, né, o sangue desses galileus com o sangue do sacrifício dos ídolos, né, que era algo muito grave para os judeus, escandaloso, né? E também por conta de uma torre de Siloé que caiu em cima de alguns judeus. Naquela época, os judeus raciocinavam dizendo que tragédias e coisas ruins aconteciam com algumas pessoas devido aos seus pecados. Ou seja, essas pessoas que tiveram o seu sangue misturado com o sangue de ídolos, ou as pessoas que foram esmagadas pela queda da torre de Siloé, isso aconteceu por conta de seus pecados, né? Isso é uma espécie, como se fosse uma espécie de castigo de Deus por conta desses erros, dessas quedas, né, no pecado dessas pessoas. Só que Nosso Senhor vai ensinar aos judeus uma realidade diferente, de que essas pessoas não morreram por conta de seus pecados, né? Elas não foram castigadas, mas que nós tomássemos cuidado diante de uma morte eminente, de uma morte às vezes até também, né, uma morte eminente ou também uma morte, né, não esperada, uma morte ainda não que venha do nada, uma morte que vem assim de, como diz na linguagem popular, assim, de supetão, você não espera que aconteça e de repente acontece, né? Então, Nosso Senhor vai exortar o povo dizendo: não, eu vos digo, todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo, né? Ou depois, né, ele fala, não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. E logo depois, Nosso Senhor vai contar a parábola da figueira estéril. O que Nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer, então? Que basicamente nós precisamos vigiar. E esse tempo da Quaresma é um tempo essencial para nós vigiarmos, né? Temos uma vida de oração, uma vida vigilante, uma vida que leva as coisas de Deus mais a sério, né? Nós vivemos uma batalha. Isso é muito claro, né? O cristão que tem consciência, né, da sua fragilidade, da sua condição de pecador, ele sabe que ele vive em constante batalha. Mas uma coisa interessante, né? Nós, ao estarmos diante de uma batalha contra o demônio, contra as forças das trevas, nós às vezes se sentimos muito inferiores a eles. Naturalmente somos seres de carne, né? Enquanto eles ainda são na queda, eles ainda continuam como seres espirituais, né? Então, obviamente, eles são mais inteligentes do que nós, né? São mais fortes do que nós, né? Então, mesmo assim, nós ainda podemos, como posso dizer, atacar, bater neles, né? E o que nós podemos fazer para isso acontecer? Numa vida de oração, numa vida de vigilância, numa vida de jejuns, numa vida de penitência, numa vida de realmente uma mudança de vida, uma metanoia, né? Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer isso, né? Como eu acabei de dizer, se não se arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou seja, não espere a última hora. Não esperemos a última hora para nos convertermos, não esperemos vir uma doença grave, né, para começarmos a
a estar do lado do Senhor, a amá-lo, a aceitá-lo, a sua palavra, né? Aceitar a sua igreja. Não, não façamos isso. Né? Nosso Senhor diz, né? Se não vos arrependeres, perecereis do mesmo modo. Ou pior, já pensou? Acontece alguma coisa de repente com você, com alguém que você ama, e essa pessoa não está em estado de graça com Deus, né? Que isto não nos aconteça, né? Peçamos ao Senhor a graça diária do arrependimento, a graça diária da conversão, da nossa santificação, né? E na parábola estéril, nosso Senhor vai contar o homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha, né? Ele veio procurar frutos, mas não encontrou esses frutos. Então disse ao vinhateiro, né? Há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corte-a porque há de tornar esta terra infrutífera. Ou seja, Jesus está contando uma parábola que é uma clara, né? Uma clara alusão ao seu tempo de ministério em Israel. Né? Ele vem há 3 anos procurando frutos no povo judeu e não encontra. Né? Deus vem ao encontro do seu povo, daquele povo que ele escolheu para si, né? Que ele adotou como o seu filho, né? O povo de Israel, e não encontra nenhum fruto realmente de verdadeira conversão. Né? Então ele corte-a porque há de tornar esta terra infrutífera. Ou seja, se essa terra continua sem dar frutos, por que manter ela? Por que manter esse povo? Corte-a. Só que ele respondeu: Senhor, deixe ainda este ano para que cave ao redor e coloque adubo. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o vinhateiro, pede ao Pai, que é o dono da vinha, né, que ainda deixe mais 1 ano e cave ao redor. Ou seja, os povos pagãos que estão em volta de Israel, ou seja, aquele povo ao redor do povo escolhido, e cave e coloque adubo, né? Depois talvez dê frutos, caso contrário tu a cortarás. Essa pequena parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele conseguiu condensar muito bem a história da salvação do mundo inteiro, de toda a humanidade. Israel, esta terra infrutífera que não conseguiu dar os frutos necessários para uma verdadeira conversão, uma verdadeira aceitação de Deus, né, ficando preso às leis, à letra da lei, de maneira rígida, né, e esqueceu da graça, esqueceu de nosso Senhor Jesus Cristo, não reconheceu aquele que veio para salvá-los do flagelo e da escravidão do pecado. Né, os israelitas, né, esperavam que o Messias viesse como um cavaleiro, viesse como um guerreiro para salvá-los da opressão dos romanos, né, da corrupção, através do poder, etc. Mas não. Né, nosso Senhor ele veio para salvar o povo da opressão do pecado. Uma opressão mais espiritual, né? Essa é a palavra correta, uma opressão espiritual. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio libertar, ele não é um revolucionário político, ele não é um revolucionário no moderno sentido da palavra, muito longe disso. Né? Ele não veio criar um regime político, ele não veio reinar de maneira política no mundo, ele não veio impor na terra uma democracia, ele não veio impor na terra um regime ou uma ideologia qualquer política que seja, né? De um lado ou do outro, tanto faz. Nosso Senhor Jesus Cristo veio salvar a humanidade da condenação eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo veio salvar a humanidade de perecer no inferno durante toda a eternidade, de salvar o homem, levar ele para o céu e ter a vida de Deus, ter a vida divina. E nosso Senhor diz: se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo, ou seja, em estado de pecado, em estado de inimizade com Deus. Né? E ele vem e dá essa
ele faz essa súplica ao dono da vinha, né? O vinhateiro, né? Nosso Senhor Jesus Cristo veio e disse ao homem dono da vinha, que na verdade ali nessa parábola faz o papel de Deus Pai, né? Diz o vinhateiro: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Ou seja, o nosso Senhor pede, suplica a Deus Pai que deixe a sua mensagem, o seu evangelho se espalhar na região dos pagãos, dos povos pagãos em volta do povo de Israel, e espera que nessas regiões sua mensagem seja reconhecida, seja valorizada e seja vivida, praticada realmente. Nosso Senhor Jesus Cristo não só pediu, mas também deu a graça, derramou as graças sobre os povos pagãos para que eles vivessem a sua mensagem, o seu evangelho. Então, meus irmãos, peçamos a Deus nesta quaresma, que já estamos na terceira semana, estamos cada vez mais próximos da grande semana, né, Semana Santa. Peçamos ao Senhor que Ele também derrame sobre nós as graças que precisamos, as graças necessárias, né, que necessitamos para viver de maneira mais fiel, né, a sua mensagem, o seu evangelho, e realmente sejamos pessoas de corações contritos, corações arrependidos, e não só durante o período quaresmal, mas durante toda a nossa vida. Peçamos a Deus, mesmo depois que a quaresma terminar a Semana Santa, passamos pela Páscoa, pelo feliz e glorioso tempo da Páscoa, peçamos ao Senhor sempre um coração arrependido de nossos pecados, um coração, né, que não só diz que ame a Deus, mas que diga também: Senhor, eu vos amo, mas me ensine a vos amar cada vez mais, que eu realmente vos ame dentro da minha casa, dentro do ambiente familiar, que eu vos ame fora, na rua, no trabalho, na faculdade, na escola, né? Que eu vos ame com os meus, que eu vos ame na minha família, que eu vos ame com meus colegas de trabalho, com meus colegas de faculdade, né? Que eu vos ame principalmente com aqueles que me querem o mal, que eu retribui com o bem o mal que tentam fazer contra mim. Realmente espíritos cristãos arrependidos, cientes da sua condição frágil e pecadora, mas que depositam toda a sua esperança no Senhor. Então, meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém.